Oi, filhote! Essa aqui é a nossa aulinha para Reino Fungi. Vamos falar sobre fungos, leveduras, fermentação alcoólica, hifa, micélio, micélio vegetativo, reprodutivo, enfim, é uma aula fundamental para todo mundo que vai prestar qualquer vestibular. Não esquece de inscrever aqui e indica para todo mundo, tá? Para o nosso canal continuar crescendo. Vamos para cima! Fala, filhotes! Vamos começar a nossa aula para Reino Fungi, o reino dos fungos. É sempre esperado alguma citação sobre eles em prova de vestibular, seja qual for o vestibular, tá bom? Então eu considero uma aula muito importante. Fica ligado e anota tudo comigo, tá? Vamos começar. Primeiro vamos caracterizar de maneira geral, o reino fungi. Primeiro ponto é isso aqui, Quando você pensar em fungos, lembra que eles podem ser unicelulares, ter uma célula apenas, ou pluricelulares, ter o corpo formado por muitas células. E eu trouxe duas imagens aqui para representar isso. Aqui em cima você está vendo levedura. O termo levedura também pode aparecer na prova como fermento biológico, tá? São fungos unicelulares. Tem inclusive uma levedura muito famosa chamada Saccharomyces cerevisiae. Ele é muito conhecido porque é usado para a produção do vinho, da cerveja, do pão. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? E esse segundo aqui, são cogumelos. Os cogumelos são fungos, para quem não sabia. É o famoso champignon, que aparece até em pizza, por exemplo. E esse cogumelo, que pode ser comestível ou não, são fungos pluricelulares. Tá claro? Anota para mim. Uni ou pluri. Segundo ponto marcante, filho. Eles não têm tecidos verdadeiros. Atenção agora, gente. Tem uma definição clássica que é assim, filho. Nós imaginávamos que todo ser vivo pluricelular tinha que ter tecidos, né? Porque tecido, de maneira clássica, era um grupo de células. Não é bem assim, tá? Não é, cuidado. Os fungos têm um grupo de células? Tem, mas entre as células não há interdependência. Elas não dependem umas das outras para ter as suas funções específicas. Portanto, não é tecido. Cuidado com isso, tá? Inclusive uma dica para quem está anotando. No reino animal, também existe um filo onde os animais não têm tecidos. É o grupo dos poríferos, daquela esponja do mar. Muito cuidado. Vamos para cá de novo. Agora vamos para a terceira característica. Eles têm uma variedade absurdamente alta de enzimas digestivas. E aí, olha que fascinante isso. Por ter muitos tipos de enzimas, eles digerem praticamente tudo. Você encontra fungos, por exemplo, digerindo coisas inimagináveis. Gasolina, por exemplo, cimento. Eles têm uma variedade muito rica em enzimas. Deu para entender? E isso vai ter uma consequência, que é aqui, Eles são decompositores muitíssimo eficientes. Vamos lembrar, gente. Decompositor, filho, é aquele ser vivo que consegue transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica, fazendo reciclagem, certo isso? Nos ecossistemas tem dois grupos de seres vivos que são decompositores, são as bactérias e os fungos. Os fungos são melhores decompositores por ter uma variedade mais rica de enzimas digestivas. Fechado? Muito bem, filhote, vamos lá para cá. Outro ponto importante é que eles podem ser parasitas, tá? Existem muitos fungos que parasitam seres vivos. E quando eu falo ser vivo, estou me referindo a animal, vegetal. Por exemplo, quando os fungos parasitam nós, humanos, a gente tem a micose, as doenças causadas por fungos. Tem várias. Pano branco, por exemplo, impingem. A caspa pode ser causada por fungos no indivíduo. Então, fique atento nisso. Outra coisa curiosa, meninos. Os fungos, alguns deles, não todos, realizam fermentação. Eu queria chamar atenção especial para esse ponto, porque é muito cobrado em prova. Isso aqui naquelas revisões finais de vestibular é um comentário que o professor tem que fazer. Me acompanha aqui, vem cá. Eu montei um esqueminha para vocês, tá? O que é fermentação primeiro? Vamos lá. Fermentação é um processo heterotrófico. Por quê? Porque eu vou ter consumo da matéria orgânica
como a glicose, por exemplo, tá bom? Segundo ponto, é um processo anaeróbico, porque acontece sem a participação do oxigênio. Tá claro isso? Eu trouxe um esqueminha para representar a fermentação alcoólica que é realizada por alguns fungos, tá bem? Vamos ver. Aqui eu tenho a glicose, ó. Primeiro, a glicose é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico e isso promove a liberação de 2 ATPs, tá? Depois, cada molécula de ácido pirúvico é convertida em etanol, que é o álcool. E isso promove a liberação também de gás carbônico. Tudo bem? Então, alguns fungos fazem fermentação alcoólica. De maneira resumida, para cada uma molécula de glicose, eu vou ter a produção de 2 moléculas de álcool, vou ter produção de 2 moléculas de CO2 e vou ter produção de 2 ATPs. Ok? Essa fermentação é imprescindível para que eu tenha a formação de bebida alcoólica, como o vinho, a cerveja, ok? E para eu ter produção de alimentos como o pão. E aí vale 2 curiosidades, gente. Primeira que é bem legal. Quando a gente está produzindo pão, você pega aquela massa do trigo, né? E coloca ela com o fermento biológico, que são as leveduras, são fungos, tá? E você sova, né? Você mexe aquela massa para misturar os componentes, né? Você vai sovar. Beleza. Antes de ir ao forno, você tem que deixar a massa descansando. Quando eu falo massa descansando, é o tempo para que aconteça a fermentação. E como é que eu vou saber que a fermentação está concluída? Muito simples. Você pega um pedaço daquela massa e joga num balde com água. Se a massa flutuar, é sinal de que a fermentação está concluída. Mas sabe por quê, filho? É que na fermentação alcoólica eu tenho a produção do CO2. O CO2 que é produzido na massa acaba formando pequenas vesículas, bolhas, e faz com que a massa flutue. Você entendeu direitinho? Outra coisa que é bem legal a gente chamar a atenção. Eu estou usando fungo, um ser vivo, né, para produzir cerveja, vinho e pão. Toda vez que eu uso um ser vivo para produzir bens de consumo, está acontecendo um processo chamado biotecnologia. A biotecnologia, de maneira bem simples, é quando eu uso um ser vivo ou partes de um ser vivo para produzir bens de consumo, tá? Alguma coisa que melhore a nossa vida. Outro ponto muito importante é isso aqui, ó. Alguns fungos podem viver em mutualismo. Para um pouquinho. O que é o mutualismo, professor? É uma relação ecológica, né, entre indivíduos de espécies diferentes, onde há uma ajuda mútua, um ajuda o outro de maneira obrigatória. De forma que se eu separar os indivíduos, né, pode ser que um deles venha até a morrer, ou os dois podem até vir a morrer. Deu para entender? Vamos ver uma imagem para isso? Seria assim, ó. Essa imagem representa a associação que tem entre planta e o fungo. A associação acontece, na verdade, nas raízes. Daí o termo micorriza. Ó, micos de fungo, rhiza de raízes. E qual é a vantagem disso? Eu acho que essa imagem é muito simbólica. Sabe por quê, filho? Essa aqui é uma planta que tem as raízes com pequena extensão. Mas nas raízes dessas plantas tem prolongamentos que são causados por fungos. Então, os fungos acabam prolongando as raízes dos vegetais. E aí, olha o que eu tenho bem aqui, ó. Isso aqui, inclusive, para muitos autores é chamado de micosfera. É onde tem o prolongamento das raízes por fungos, ó. E isso melhora o potencial da planta para absorver água e sais minerais do solo. Isso aqui é muito importante e imprescindível para aquelas plantas que vivem em solo, onde a quantidade de um determinado sal é baixa ou a quantidade de água é baixa. Isso aqui é um quesito fundamental para a sobrevivência da planta, por isso é um caso de mutualismo. Deu para entender? Mais um ponto legal, gente. Olha só para cá. A nutrição dos fungos é interessantíssima, tá? É uma nutrição extracorpórea, quer dizer, fora do corpo, tá? Seguida de absorção. Vamos entender isso? Imagina que tem um fungo, por exemplo, alojado na minha pele, causando uma micose na pele do indivíduo, né? Beleza. A minha pele, gente, representa o substrato do fungo, o alimento dele. A minha pele é o alimento dele. Então, quando o fungo cresce na minha pele, o que é que ele faz? Primeiro, digestão extracorpórea. Isso quer dizer o quê? Ele vai jogar enzimas na minha pele. Então, as enzimas vão sair do fungo, vão para a pele, né? E vão digerir a pele toda. Depois que a pele estiver digerida em pequenas moléculas,
Essas micromoléculas vão ser absorvidas pelo fungo. Você entendeu? Então o fungo libera enzima, digere o substrato extracorpóreo, ó, e depois absorve aquilo. Isso é uma forma de digestão muito específica desse grupo. Tudo bem? Então sempre que você pensar em fungos no pão, fungo no arroz, fungo no vegetal, fungo na pele humana, é que ele está digerindo aquele material. E é esse material que nós chamamos de substrato. Mas, ó, galera, outra coisa que eu recomendo muito, tá, para quem está estudando para vestibular, Enem, né, é que você pegue os grupos e tente compará-los, sabe? Fica atento nisso, filho. Monta uma tabela. Qual é a semelhança que há entre aquela planta e um animal, entre um fungo e uma bactéria? Isso é muito legal para a prova. As provas trabalham nessa direção, sabe? Então vamos fazer isso agora, tá? Eu vou te mostrar características que os fungos têm compartilhadas com animais, exatamente com a gente, né? E características que os fungos têm compartilhadas com as plantas, tá bem? Vamos lá. Primeira compartilhada com a gente, tá? Com os animais, né? Seria isso aqui, ó. Todos os fungos são sempre heterotróficos. Cuidado. Sabe por que cuidado? Porque às vezes, no nosso dia a dia, você vai andando e vê um fungo em cima de uma árvore e você vê aquele fungo verde. Mas atenção, por mais que ele seja verde, aquele pigmento não é fotossintetizante. Os fungos nunca têm clorofila e nem nenhum outro pigmento que possa realizar fotossíntese. Sempre heterotróficos, assim como nós animais. Tudo bem? Segundo ponto, quitina. Quitina, para quem não lembra, filho, procura depois a nossa aula de bioquímica de carboidratos, que eu falo mais especificamente, tá? Mas a quitina, para quem não lembrava, é um carboidrato, tá? É um glicídio e ele é grandão, é um polissacarídeo, tá bem? E essa quitina era encontrada só em animal. Sabe quem? No grupo dos artrópodos. A quitina formava aquele exoesqueleto dos insetos, das aranhas, do caranguejo, né? Só que nós também encontramos a quitina na parede celular dos fungos. Não esquece, tá? Quitina é um componente da parede celular dos fungos, diferente da planta. A parede celular deles não é feita de celulose. Muito cuidado. Olha um outro ponto. O glicogênio. Isso aqui também é legal. Bom, animais e plantas têm reserva energética, né? Muitas vezes você se alimenta e consegue uma oferta de açúcar muito alta. Então tem que ter um estoque de açúcar, né? Que é uma reserva energética importante para o organismo. Em nós animais, a reserva é o glicogênio, né? Nos vegetais, a reserva é o amido. Olha a reserva do fungo aqui, ó. Os fungos armazenam açúcar da mesma forma que os animais, na forma de glicogênio. Deu para entender? Tem mais uma ainda. A quarta semelhança marcante é a locomoção. Que incrível, né? Quando você pensa em locomoção, você pensa em pata. A gente pensa em animais, né, que são indivíduos providos disso. Muito bem, só que existe um grupo de fungos que o nome é Myxomiceto. Não precisa gravar isso que o nome não é relevante. Existe um grupo de fungos que consegue se movimentar, se deslocar no substrato. E essa capacidade nós achávamos que era uma exclusividade dos animais. Muito depois a gente viu que locomoção está presente nos fungos, a locomoção também está presente em bactérias, locomoção também está presente no grupo dos protistas, não está presente entre os vegetais. Tudo bem? Agora vem cá comigo. Vamos fazer uma listinha de características compartilhadas com as plantas. O que o fungo tem semelhante aos vegetais, tá bom? Vamos lá. O ponto crucial é esse aqui, filho. É que parte do corpo do fungo fica no substrato e parte do corpo fica exposta. Vou te dar um exemplo. Um cogumelo. O cogumelo não é formado só por isso aqui, ó. Essa parte dele aqui está exposta, está para fora do solo, né? Para fora do tronco. Mas saibam que existe uma parte desse cogumelo que está dentro do tronco ou dentro do solo. E isso lembra muito a anatomia de uma planta. Não é verdade? As plantas têm as raízes, quase sempre dentro do solo, e o corpo externo. Então, é uma semelhança muito grande. Um outro ponto é esse aqui, ó. Seriam esporos na reprodução. A gente percebeu que plantas têm esporos, né? Na geração esporofítica, né? Ela libera esporo, que é uma forma de reprodução assexuada que as plantas vão ter. Só que os fungos também têm esporos na reprodução. E muitos autores usaram essas duas semelhanças durante muitos anos para comparar fungo a vegetal. Deu para sacar?
Muito bem, gente. Agora para dar uma finalizada nessa primeira parte da aula, vamos pegar a morfologia dos fungos pluricelulares. Tem alguns nomes, alguns palavrões, como eu costumo brincar com meus alunos, que dão um pouquinho mais de trabalho para fixar, sabe? Então eu quero que você fique bem atento na explicação, anota direitinho e fica relendo, para a coisa ficar natural para você, tá bom? Vamos lá começar. Primeiro ponto, filho, observa lá. Os fungos pluricelulares têm a organização em hifa. Olha bem a palavra aqui, porque ela é esquisita. Hifa, com H-O, hifa, que nem RENAC. Né? O que são as hifas? São sequências lineares de células. Por exemplo, olha para cá, filho. Aqui eu tenho, cada bolinha azul dessa representa um núcleo, tá? Então aqui eu tenho uma célula, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu para sacar? Eu tenho uma sequência linear, ó. Isto é uma hifa. Tá bem? Aqui eu tenho, ó, sequência linear. Deu para entender? Existem dois tipos de hifas, mas isso não é muito relevante. Existe a hifa cenocítica, que é aquela que não tem divisão citoplasmática, não tem divisão cenocítica, e tem a hifa chamada septada. O nome septo quer dizer divisão, né? É aquela que tem separação, ó, citoplasmática. Separação, ó, citoplasmática, tá? E septo, né? Divisão. Tudo bem? Tá. Agora eu vou juntar as hifas. Vamos lá. Quando eu junto as hifas, aí eu tenho micélio. Olha a palavra, filho. Micélio. O que é um micélio? São reuniões de hifas. Então, vamos lá. Eu tenho uma aglomeração de hifas, ó. Isso é um micélio, tá bem? Bom, nós vamos dividir em dois micélios, tá? Me acompanha. Tem o micélio vegetativo e o micélio reprodutivo. Gente, muito fácil. Vem cá comigo. O micélio vegetativo, para começar, é aquele que fica mergulhado, é aquele que fica imerso no alimento. Por exemplo, se o fungo vai crescer dentro do pão, então o pão é o alimento dele, né? O micélio que cresce dentro do pão é o chamado micélio vegetativo. Ah, se o fungo afeta a pele humana, então aquele micélio que está dentro da minha pele é o micélio vegetativo. Você entendeu? É o que fica dentro do substrato, é o que fica dentro do alimento. Tudo bem? E existe o micélio que sai do alimento, ó. É aquele que externaliza, é o que vem para fora, pronto. Esse aqui é o chamado micélio reprodutivo. Olha o que eu botei, ele está fora do substrato. Nem todo fungo pluricelular tem que ter isso, tá? O que todo fungo tem, filho, é uma regra, é o micélio vegetativo, o que fica dentro do substrato. Esse todo fungo pluricelular tem. E alguns vão ter a parte externa. O mais representativo, o mais conhecido são quem? Os cogumelos. Tem uma curiosidade, eu acho muito legal que você saiba. Uma vez conversando com meus pais em casa, isso quando eu era mais jovem, estava no início da graduação, e eu lembro que várias vezes me contaram histórias de que você pegava o pão mofado, porque o pão mofado, aquele mofo é um fungo, né? E o que acontecia? As pessoas pegavam aquela parte mofada, aquela parte que o fungo estava visível, né? Tiravam aquilo e comiam o restante do pão. Né? E algumas vezes algumas pessoas relatavam que o gosto estava desagradável, o gosto estava diferente. Sabe por que isso, filho? Porque quando aparece o micélio reprodutivo, né? Aquele externo, aquele visível, na pontinha do pão, é sinal, gente, de que o micélio vegetativo já dominou o pão todo. Então, o correto é, se você encontrar um fungo visível, né, se você observou um fungo em um pedaço do pão apenas, o correto é você eliminar o pão todo, porque o micélio já deve ter dominado toda aquela parte interna do alimento, que no caso é o pão. E aí, galera, tudo bem? Ficou alguma dúvida? É normal que tenha ficado. Fica com vergonha não, tá? Coloca aqui nos comentários pra gente que eu vou tentar resolver essas dúvidas o mais rápido possível. Não esquece de se inscrever também no nosso Instagram, porque lá fica mais fácil, né, o contato entre a gente. Beijo!